Boa noite, pessoal, tudo bem? Quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, e eu tô aqui para contar histórias de fé, na verdade, né? E hoje, o santo em questão, em quem eu tenho uma história pessoal para contar também, é São Francisco de Assis. Ele é comemorado no dia 4 de outubro. E o que a gente pede? São Francisco de Assis, por seu amor à natureza, é considerado padroeiro da ecologia, da natureza e dos animais. Mas São Francisco atende a todo tipo de pedido, desde que seja justo. Vou ler um pouquinho sobre São Francisco e eu vou contar a minha história pessoal. Sobre São Francisco. Fé e bondade eram os lemas de São Francisco, o criador da Ordem dos Franciscanos e um dos santos mais populares do mundo. Apesar de ser considerado um dos que melhor entenderam e seguiram a mensagem de Cristo, nunca se ordenou. Considerava-se indigno do sacerdócio. Tinha forte ligação com a natureza, especialmente com os pássaros. A imagem de São Francisco sempre aparece um pássaro na sua mão. No final de sua vida, acabou com as peregrinações e passou a cuidar de crianças em Assis. Foi ele quem começou a encenar o nascimento de Jesus usando animais vivos e é considerado o inventor do presépio. Como já conta a história, ele é um dos santos mais famosos do mundo, onde tem mais devotos. A minha história é engraçada no sentido de e pitoresca. Eu engravidei da minha filha mais nova com 41 anos. De forma natural, sem tratamento, nada disso. Eu já tinha um filho de 12 e imaginava que eu não ia mais ter filhos, né? E uma vez em oração, conversando com Deus, com Jesus, eu clamei por uma luz. Senhor, é de sua vontade que eu só tenha um filho? Porque a mulher vai chegando numa certa idade e fica muito mais difícil de engravidar. Eu já estava completando 41 anos. Isso foi no segundo semestre do ano de 2004. Logo em agosto. Quando foi em outubro, eu engravidei. Engravidei e sempre passei muito bem, a não ser por esse episódio que eu vou contar. Nós fomos para Maragogi, numas férias em janeiro. Eu estava grávida de quase 3 meses, 2 meses e pouquinho. Nos reunimos com uma turma de amigos lá. E para quem não conhece, Maragogi é uma praia muito frequentada, porque tem muitos condomínios, casas de veraneio, né? Muito frequentadas por pessoas aqui do Centro-Oeste, né? Aluga-se casas e fica lá. Nós ficamos num pequeno hotel. E de manhã, a gente tinha planejado ir para a Praia do Forte à tarde. Nós tomamos café e fomos fazer uma caminhada. Então, tem uma região, já faz 15 anos, né, gente? E não sei como é que está agora, mas tinha uma região de casas, né, à beira-mar. E uma certa altura, você anda 1, 2 quilômetros, você não tem mais casas. Então, eu tinha à minha esquerda
o mar e à minha direita coqueiros. Assim, paisagem, não tinha nada. E a gente continuou andando. Quando chegou num lugar assim, onde não tinha realmente nada, ninguém, não tinha uma estrada, não passava nada, eu desmaiei, eu passei mal e quando eu vi, eu desmaiei na praia. Meu marido disse que envelheceu 10 anos naquele momento, porque ele olhava, ele não via como ele iria me retirar daquela areia. Eu estava com os amigos e tal, mas não tinha carro, não tinha estrada, não tinha nada. Era areia, mar e vegetação. Nesse lugar onde a gente estava, sai da água do mar um médico que estava mergulhando. Ele estava até com um pequeno escafandro, uma pequena máscara de mergulho. E aí ele veio até mim, eu estava desmaiada, ele não sabia que eu estava grávida, ele nem me conhecia. Mas por coincidência, esse médico era da minha cidade, da cidade que eu moro. E conhecia algumas pessoas que estavam comigo. Aí ele segurou a minha cabeça, e de lado, eu passei mal. Eu coloquei todo o meu café da manhã para fora, acordei assim. Aí eu olhei para ele, assim, não sabia o que estava acontecendo, olhei para as pessoas, voltei, né? Voltei do desmaio, ainda meio sem saber o que estava acontecendo, fui tomar um banho de mar, né? Entrei na água e tal, e fomos voltando devagarinho para casa. Aí ele falou, olha, você deve ter comido alguma coisa que fez mal, mas você botou para fora, tá tudo bem e tal, volta devagar. E eu fui andando devagar e fiz o passeio, mesmo com medo do que tinha acontecido, né, para a Praia do Forte. Chegamos na Praia do Forte, o pessoal foi comer, eu comi alguma coisa muito leve, porque eu tinha passado mal de manhã, e tem uma pequena igreja, né, do lado do Projeto Tamar, próximo ao Projeto Tamar, assim, uma igreja pequenininha, uma capelinha de São Francisco. E aí eu entrei nessa capela e orei muito, né, pedi pelo meu bebê, pedi por mim, pela minha saúde, se ia dar tudo certo, né, que eu gostaria muito que desse tudo certo, de uma resposta, porque eu estava num lugar onde não tinha hospital, não tinha nada, mas aquele médico saiu da água para me socorrer. E orei. Quando eu levantei e saí da igreja, eu olhei para o mar e estava passando um barco de pesca. E esse barco tinha o nome de Nicole. Nicole é o nome da minha filha, e que já tinha sido escolhido se fosse menina, né? Então eu pensei, qual a possibilidade de um barco de pescadores chamar Nicole e tá passando naquele momento. Então naquele momento eu já tinha entendido que estava tudo bem, que era a Nicole que vinha, né? E que eu podia me tranquilizar. Então foi uma resposta, eu vejo com a minha fé que foi uma resposta de São Francisco. E eu tive uma gravidez super tranquila mesmo. Apesar da minha idade, apesar de ter tido esse episódio de desmaio na praia, de ter ficado com medo por conta da minha idade, de estar perdendo o meu bebê, alguma coisa, ou isso ser um mau sinal, mas São Francisco me tranquilizou e foi maravilhoso. Então é a fé, né, gente? É a fé. Então, na fé, eu gostaria de rezar com vocês a oração de São Francisco, que eu acho que é a oração mais famosa entre os fiéis católicos, dos santos, né? Pelo menos aqui no Brasil, e eu acho que no mundo, mas aqui no Brasil, acho que em todos os lugares que eu já fui, tinha uma igreja de São Francisco de Assis. Então vamos orar, São Francisco?
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco, então, atendei a sua prece, como diz aqui, ele atende a todo pedido, desde que seja justo. Que seu pedido seja justo e que você seja abençoado. Por São Francisco de Assis, por Deus, por Nossa Senhora. Fique na fé, boa noite, um grande abraço e obrigado por orar comigo. Beijo no coração.